Meu nome é Valdenir Terrou 67 anos, e até segunda-feira passada, eu acreditava que minha família me amava. Estava descendo as escadas da minha própria casa, aquela que eu ajudei a construir tijolo por tijolo há 40 anos, quando senti duas mãos firmes me empurrarem pelas costas. O mundo virou de cabeça para baixo. Meu corpo bateu nos degraus de madeira um por um. E a última coisa que lembro foi do cheiro de café que vinha da cozinha misturado com o gosto de sangue na minha boca. Acordei no hospital, 3 dias depois, cercada por médicos de jaleco branco, que falavam baixinho sobre fraturas múltiplas e cirurgias de emergência. Meu marido Osvaldo, de 71 anos, estava sentado ao lado da cama, segurando minha mão com lágrimas nos olhos castanhos que eu conhecia há mais de 40 anos. Foi um acidente terrível, meu bem, ele repetia, a voz embargada. Você tropeçou, caiu sozinha, graças a Deus que sobreviveu. Mas alguma coisa no jeito que ele falava não batia. As palavras saíam muito ensaiadas, muito certinhas, como quem decorou um texto. E tinha aquele brilho estranho no olhar dele, uma ansiedade que não conseguia esconder completamente atrás da máscara de preocupação. Do outro lado da cama, minha sogra Aparecida, de 89 anos, balançava a cabeça grisalha, com a ar de quem sempre soube que algo assim ia acontecer. Eu sempre disse que a Valdenir era descuidada, murmurava para as enfermeiras que passavam, sempre correndo por essa casa, nunca prestando atenção onde pisava. Era questão de tempo. Suas palavras me cortavam mais fundo que qualquer dor física. 50 anos morando na mesma casa cuidando dela, fazendo suas refeições, levando ela no médico, ouvindo suas reclamações. E agora, era eu a descuidada? A que merecia uma queda que quase me matou? Nossa casa fica no centro de Campos dos Goitacazes, numa rua onde todo mundo se conhece desde criança. E os segredos não duram muito tempo. É uma cidade do interior do Rio de Janeiro, onde as pessoas ainda se cumprimentam na rua, onde você compra fiado na mercearia do seu Joaquim, e onde qualquer novidade vira assunto no salão da Dona Regina. Uma cidade onde famílias como a nossa, com 3 gerações debaixo do mesmo teto, são vistas como exemplo de união e amor. Eu sempre trabalhei na fábrica têxtil local, a mesma onde minha mãe trabalhou antes de mim. Durante 35 anos, levantei todo dia às 5 da manhã, preparei o café da família, cuidei da caça, e ainda consegui fazer uma reserva financeira considerável. Tinha muito orgulho do seguro de vida que contratei quando ainda estava na ativa. Era um dos mais robustos que a empresa oferecia. Uma proteção que garantiria o futuro da minha família, caso algo me acontecesse. Se eu morrer, você vai ficar rico, Osvaldo. Eu sempre brincava com meu marido, quando chegavam os boletos, pode até arranjar uma nova esposa mais nova e bonita. Ele sempre ria dessas minhas bobagens. Me dava um beijo no rosto e dizia que eu era a única mulher da vida dele. Nunca imaginei que essa brincadeira inocente plantaria uma semente tão venenosa na cabeça dele durante os primeiros dias no hospital. Notei coisas estranhas. Osvaldo e Aparecida cochichavam no corredor quando pensavam que eu estava dormindo. Sempre paravam de falar quando alguma enfermeira se aproximava ou quando eu abria os olhos. E tinha aquele jeito de me olharem, como se estivessem medindo alguma coisa, calculando. Minha filha Isadora, de 35 anos, aparecia todo dia com meu netinho Heitor, de 8 anos. O menino subia na cama e me abraçava com aquele carinho sincero que só criança tem, contando sobre a escola, os amigos, os desenhos que assistia. Mas Isadora ficava meio afastada, mexendo no celular, respondendo com monossílabos quando eu tentava conversar. Tinha alguma coisa diferente nela, uma tristeza que ela tentava esconder atrás de sorrisos forçados. Mamãe, vai ficar boa logo, ela dizia para Heitor, mas me olhava de um jeito estranho, como se soubesse de algo que eu não sabia. Quando voltei para casa depois de 2 semanas internada, a sensação era de estar numa casa que não era mais minha. Tudo estava no mesmo lugar, mas o ambiente pesava. As conversas morriam quando eu entrava na sala. Osvaldo tinha assumido meus remédios, dizia que era para eu não me preocupar com nada, só focar em melhorar. Aparecida ficava me observando, com aqueles olhinhos miúdos, como se estivesse estudando meus movimentos.
E Osvaldo começou a fazer perguntas estranhas sobre os papéis do seguro. Onde você guarda aqueles documentos mesmo, Valdenir? Perguntava com uma naturalidade forçada. É bom a gente ter tudo organizado, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. No começo pensei que era preocupação normal de marido. Afinal, eu tinha acabado de passar por um acidente sério, estava usando muletas, precisava de ajuda até para tomar banho. Era natural que ele quisesse ter controle sobre as coisas importantes da casa, mas a frequência dessas perguntas começou a me incomodar. Uma tarde, enquanto fingia dormir no sofá da sala, ouvi a Aparecida falando baixinho no telefone, na cozinha. Ela tá demorando muito para melhorar, dizia para alguém, do outro lado da linha. Do jeito que tá, vai dar trabalho por muito tempo ainda. Fiquei gelada. Trabalho? Eu era trabalho para eles agora? Vai ter que resolver isso logo, continuou a voz da minha sogra. Porque desse jeito não dá para continuar. Meu coração começou a bater tão forte que tive medo que ela ouvisse. Resolver o quê? Do que ela estava falando. Fechei os olhos com força e tentei respirar devagar, fingindo que continuava dormindo. Mas cada palavra daquela conversa ficou gravada na minha memória como ferro em brasa. Naquela noite, mexendo no celular que a Aparecida tinha esquecido na mesa da sala, encontrei mensagens que fizeram meu sangue gelar, conversas com pessoas que eu não conhecia, falando sobre mim, como se eu fosse um problema a ser resolvido. A velha está se recuperando mais rápido do que esperávamos, dizia uma das mensagens. Vamos ter que pensar em outra coisa. Outra coisa. Minha mente começou a fazer conexões que eu não queria fazer. O empurrão na escada. As perguntas sobre o seguro. Oscut, o jeito estranho como me olhavam. Será que... Não podia ser isso. Era paranoia minha. Consequência do traumatismo craniano. Dos remédios, do susto da queda. Era impossível que as pessoas que eu mais amava no mundo fossem capazes de... Mas os dias foram passando, e os sinais ficando mais claros. O Osvaldo marcou uma consulta com um advogado, e não me contou. Descobri porque a secretária do escritório é prima da Conceição, minha vizinha, que me contou baixinho no portão quando ele saiu. Seu Osvaldo esteve lá perguntando sobre seguro de vida. Ela sussurrou, olhando para os lados. Queria saber como funcionava o processo em caso de... Bem, você sabe. Não, eu não sabia. Ou melhor, estava começando a saber. E isso estava me matando por dentro. As semanas foram passando e... minha recuperação física ia bem, mas minha mente estava em frangalhos. Cada gesto carinhoso de Osvaldo, cada cafezinho que a Aparecida me trazia, cada visita desadora com o Heitor... Tudo isso agora vinha carregado de uma desconfiança que me corroía por dentro. Será que eu estava enlouquecendo? Será que o tombo tinha afetado minha cabeça mais do que os médicos pensavam? Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo começou a ficar mais claro. Dr. Maurício, meu ortopedista, pediu para conversar comigo, a sós depois da consulta de rotina. Osvaldo tinha saído para buscar os novos remédios na farmácia, e foi quando o médico fechou a porta do consultório com uma expressão séria que eu nunca tinha visto nele. Dona Valdenir, ele começou, ajeitando os óculos nervosamente. Eu preciso falar uma coisa com a senhora, mas não sei bem como começar. Senti meu estômago dar um nó. Fala, doutor. Tem algum problema com minha recuperação? Ele respirou fundo e se inclinou para a frente na cadeira. As fraturas que a senhora teve, eu analisei os exames várias vezes e elas não são compatíveis com uma queda acidental. O consultório ficou em silêncio. Só se ouvia o barulho da chuva batendo na janela e meu coração disparando no peito. Como assim, doutor? O padrão das lesões, os pontos de impacto, a forma como os ossos se quebraram, tudo indica que a senhora foi empurrada, com força considerável. Suas palavras saíram baixinho, como se ele também tivesse medo de dizê-las. Eu já vi casos assim antes, Dona Valdenir, e tô preocupado com a senhora. Minha visão ficou embaçada. Não eram lágrimas. Era o choque de ouvir em voz alta o que meu coração já sabia há semanas. Alguém tinha tentado me matar, e esse alguém dormia na minha cama toda noite. A senhora tem alguém de confiança com quem possa ficar? Dr. Maurício perguntou, colocando a mão no meu ombro. Algum parente, amigo?
Balancei a cabeça que não. Minha família toda morava na mesma casa. Meus amigos eram vizinhos que conheciam Osvaldo há décadas. Quem ia acreditar numa mulher de 67 anos, acusando o marido dedicado de 40 anos de tentativa de assassinato? Eu vou pensar no que fazer, foi tudo que consegui responder. Quando Osvaldo voltou com as medicações, tava com aquele sorriso solícito de sempre. E aí, amor? O que o doutor disse? Você tá melhorando direitinho? Olhei para ele, para aquele rosto que conhecia melhor que o meu próprio, para aquelas mãos que um dia me acariciaram com amor e que agora talvez tivessem me empurrado escada abaixo, e senti um frio na barriga que não tinha nada a ver com um ar-condicionado do consultório. Está tudo bem, menti, forçando um sorriso. Só preciso continuar tomando os remédios certinho. Durante o caminho de volta para casa, Osvaldo estava estranhamente tagarela. Falava sobre o tempo, sobre os vizinhos, sobre qualquer bobagem que passasse na cabeça. Mas eu estava prestando atenção em outras coisas. Como ele dirigia mais devagar que o normal, como checava o retrovisor com frequência, como suas mãos tremiam levemente no volante. Em casa, Aparecida estava na cozinha preparando o almoço. O cheiro de feijão e carne ensopada, que antes me dava água na boca, agora me causava náusea. Como eu ia conseguir sentar naquela mesa e fingir que estava tudo normal? Como foi a consulta, minha filha? Ela perguntou sem nem me olhar, mexendo a panela com movimentos mecânicos. Bem, sogra, o doutor disse que estou me recuperando. Ainda bem, porque está na hora mesmo de você voltar a fazer suas coisas, né? Essa casa não se cuida sozinha. Suas palavras tinham um tom de cobrança que me deixou alerta. Fazer minhas coisas. Eu mal conseguia subir e descer a escada direito, ainda usava muletas, e ela já queria que eu voltasse à rotina de sempre. Naquela tarde, enquanto fingia tirar uma soneca no meu quarto, ouvi Osvaldo e Aparecida conversando na sala. Duxei a porta entreaberta e prestei atenção. Ela está desconfiada de alguma coisa, dizia a voz de Aparecida. Vi no jeito que me olhou hoje. Não seja paranoica, mãe. Como ela ia desconfiar? Sei lá, Osvaldo. Mulher tem intuição para essas coisas. E se ela resolver investigar? Investigar o quê? Foi um acidente. Todo mundo viu. Mentira. Ninguém viu. Eu estava sozinha com eles em casa quando aconteceu. Mestre, assim, está demorando demais, continuou Aparecida. E aquela dívida não vai sumir sozinha. Os homens estão ficando impacientes. Que dívida? Que homens? Minha mente estava voando, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça, que cada hora ficava mais assustador. Eu sei, mãe, mas a gente tem que ter calma. Não pode parecer suspeito. Calma? Você acha que eu tenho tempo para calma? Sei não. Resolvermos isso logo. A voz dela foi diminuindo, até virar um sussurro que não conseguia ouvir. Mas ouvi o suficiente para entender que aquilo não tinha sido um acidente isolado. Era parte de um plano, e eu era o alvo. 2 semanas depois, Isadora apareceu em casa numa tarde de domingo, mais agitada que o normal. Heitor correu para me abraçar, como sempre. Mas ela ficou parada na porta da sala, mexendo na bolsa nervosamente. Mãe, preciso conversar com você, ela disse, evitando meu olhar. Sentamos na varanda dos fundos, longe dos ouvidos de Osvaldo e Aparecida. Isadora respirou fundo várias vezes antes de começar a falar. Mamãe, eu não sei como falar isso. Fala, filha. Que está acontecendo? Ela começou a chorar. Não aquele choro delicado de quem está emocionada, mas soluços desesperados de quem está carregando um peso enorme. Papai me contou sobre a dívida da vovó, ela disse entre lágrimas, e sobre o plano para resolver a situação. Meu sangue virou gelo. Que plano, Isadora? Ele disse que você estava sofrendo demais com as dores, que não era vida para ninguém ficar assim, que seria melhor para todo mundo se... Sua voz falhou. Se o quê? Se você descansasse em paz. As palavras saíram da boca dela como punhais. Minha própria filha estava ali, chorando, me contando que meu marido tinha planejado minha morte e ela sabia. E você concordou com isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu não sabia o que fazer, mamãe. Papai disse que era pelo bem da família, que você não ia aguentar muito tempo mesmo, que pelo menos assim ia ajudar a gente a sair dessa situação. Como se eu fosse um problema matemático a ser resolvido.
Que dívida é essa, Isadora? Ela enxugou o rosto com as costas da mão. A vovó perdeu muito dinheiro nos bingos do centro da cidade. Não eram bingos normais, mamãe. Era coisa séria, com gente perigosa. Ela deve mais de 100 mil reais. 100 mil reais. Era exatamente o valor do meu seguro de vida. E agora eles estão cobrando, continuou Isadora. Disseram que se não pagar até o fim do mês, vão fazer coisas ruins com a família toda. Com você, comigo, com o Heitor. Agora eu entendi a pressão, o desespero, a pressa para me ver morta. Não era só a ganância a menos. Era a sobrevivência, pelo menos na cabeça deles. Por que você está me contando isso agora? Porque eu não consigo mais dormir à noite, ela confessou. Toda vez que olho para você, lembro que pode ser a última vez. E o Heitor fica perguntando por que eu estou sempre triste, por que eu abraço ele mais forte ultimamente. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Apenas o barulho dos passarinhos no quintal, preenchendo o ar pesado da tarde. Eu estava processando tudo. A tentativa de assassinato, a dívida, a cumplicidade da minha própria filha. O que vai acontecer agora? Perguntei finalmente. Isadora me olhou com olhos vermelhos e inchados. Papai tá planejando outro acidente, mais convincente dessa vez. Vai ser em breve, mamãe. Muito breve. Depois da conversa com Isadora, passei 3 noites sem conseguir dormir. Cada barulho na casa me fazia pular da cama. Cada passo no corredor me deixava em pânico. Como uma pessoa sobrevive, sabendo que as pessoas mais próximas estão planejando sua morte? Como fingir normalidade quando cada refeição pode ser a última? Foi numa dessas madrugadas insones que decidi agir. Se eles estavam planejando me matar, eu precisava me defender. Mas como? Ir à polícia? Quem ia acreditar numa mulher de 67 anos, acusando a família toda de conspiração, principalmente numa cidade pequena como Campos dos Goitacazes, onde Osvaldo era respeitado, onde Aparecida era vista como uma senhora doce e religiosa? Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Na quarta-feira, encontrei na gaveta da cozinha um vidro de remédio que não era meu. Li a bula escondida no banheiro. Pode causar tontura, sonolência e perda de coordenação motora. Perfeito para provocar quedas acidentais. Naquela mesma tarde, fingi estar dormindo no sofá e ouvi Osvaldo conversando no telefone da área de serviço. Sim, eu entendo a pressa, dizia ele, a voz baixa mais tensa, mas não pode parecer suspeito. Já teve um acidente, se tiver outro muito rápido, vão desconfiar. Eu sei, continuou após uma pausa. Até o fim do mês, como combinado, pode deixar que vai dar tudo certo. Até o fim do mês. Eram apenas 10 dias. 10 dias para eu descobrir como me salvar ou morrer. Tentando, no dia seguinte, Conceição, minha vizinha de sempre, apareceu na minha janela com uma expressão preocupada. Valdenir, preciso falar com você. É sobre uma coisa que vi ontem à noite. Saímos para o quintal, longe dos ouvidos curiosos de casa. Conceição olhou para os lados, antes de falar. Ontem, depois das 10 da noite, vi 2 homens conversando com seu Osvaldo, aqui no portão. Não eram daqui da vizinhança, Valdenir. Eram tipos diferentes, com cara de quem não brinca em serviço. Que tipo de conversa? Não consegui ouvir tudo, mas ouvi um deles falando sobre prazo, sobre resolver pendências. E seu Osvaldo estava bem nervoso, suando frio mesmo com o tempo fresco da noite. Agiotas, tinha que ser eles, os credores da dívida de Aparecida que estavam cobrando. Conceição, posso te pedir um favor muito importante? Claro, filha. O que você precisa? Se alguma coisa acontecer comigo, você procura o Dr. Maurício e conta tudo isso que você me falou. E também conta sobre aquela conversa que você ouviu da secretária do advogado. Ela me olhou assustada. Por que você está falando assim? Vai acontecer alguma coisa? Espero que não. Mas se acontecer, você é a única pessoa em quem posso confiar. Nos dias seguintes, comecei a documentar tudo o que podia. Toda conversa suspeita, todo remédio estranho, toda visita inusitada. Escondi um caderninho velho atrás da máquina de lavar, onde ninguém ia procurar, e anotava tudo com letra pequena. Mas o mais difícil era lidar com a dor emocional. 40 anos de casamento, 50 anos cuidando de Aparecida,
uma vida inteira dedicada àquela família menos. E no final, eu não passava de um obstáculo financeiro a ser removido. Cada vez que Osvaldo me dava um beijo de bom dia, eu me perguntava se ele estava pensando em como seria mais fácil se eu não acordasse. Na sexta-feira da semana seguinte, as coisas começaram a acelerar. Aparecida preparou meu café da manhã, coisa que não fazia há meses. Você precisa se alimentar melhor, minha filha, disse com um sorriso doce que não chegava aos olhos. Fiz um vitamina especial para você recuperar as forças. O líquido rosado no copo me deu um aperto no estômago. Que vitamina é essa, sogra? Uma receita antiga da minha mãe. Banana, leite, mel e uns remédios naturais para dar energia. Naturais. Levei o copo até a boca. Fingi que bebi, mas despejei o conteúdo numa plantinha, quando ela não estava olhando. A coitada da samambaia murchou no mesmo dia. À tarde, Dr. Maurício me ligou. Dona Valdonier, a senhora pode vir aqui no consultório. Surgiu uma coisa importante que preciso mostrar. Disse para Osvaldo que era só uma consulta de rotina, mas vi no olhar dele uma ansiedade que ele tentava disfarçar. Quer que eu vá junto? Não precisa, amor. Conceição disse que me leva. No consultório, Dr. Maurício estava com uma pasta cheia de papéis e uma expressão séria. Dona Valdonier, eu fiz algumas pesquisas depois da nossa última conversa. Procurei casos similares ao seu e encontrei algo preocupante. Ele abriu a pasta e me mostrou recortes de jornal e impressos de internet. Nos últimos 2 anos, 3 mulheres idosas morreram em acidentes domésticos aqui na região. Todas tinham seguros de vida robustos. Todas as famílias estavam passando por dificuldades financeiras. Senti o sangue gelar nas veias. E o que aconteceu com essas famílias? Em todos os casos, as dívidas foram quitadas logo após a morte. E tem mais uma coisa. Ele hesitou. Uma das vítimas era paciente do mesmo médico que prescreveu um remédio para tontura para a senhora semana passada. Que médico? Dr. Cardoso. Ele foi afastado do conselho médico mês passado por práticas suspeitas. Minha cabeça estava girando. Não era só minha fama. Ilha menos havia uma rede, um esquema organizado para matar mulheres idosas e embolsar seus seguros. Doutor, o que eu faço? A senhora tem que sair dessa casa hoje mesmo. Para onde? Todo mundo que eu conheço também conhece eles há décadas. Dr. Maurício pensou por um momento. Eu tenho uma clínica de repouso no interior. É discreta, segura. A senhora pode ficar lá enquanto a gente organiza as denúncias. Era tentador. Fugir, me esconder, deixar outras pessoas resolverem. Mas então pensei no Heitor, meu netinho de 8 anos. Sei o sumis. O que aconteceria com ele? E se houvesse outras famílias na mira desse esquema? Não. Respondi com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Não vou fugir. Dona Valdonier, a senhora pode morrer. Doutor, eu já morri no dia que descobri que minha família quer me ver no caixão. Agora eu preciso renascer. Voltei para casa com um plano na cabeça. Não ia mais fingir que não sabia de nada. Não ia mais ser a vítima indefesa esperando a hora da própria morte. Se eles queriam jogar sujo, eu ia mostrar que uma mulher de 67 anos que sobreviveu a décadas de trabalho pesado também sabia lutar naquela noite. Durante o jantar, observei cada movimento deles. Osvaldo cortando a carne com mais força que o necessário. Aparecida me oferecendo mais vinho que o normal. Isadora chegando para buscar Heitor e evitando meu olhar. Sabe, comecei mastigando devagar. Hoje encontrei uma coisa interessante no jornal. Todos pararam de comer. Uma matéria sobre mulheres idosas que morreram em acidentes domésticos. Que coincidência, né? Todas tinham seguros de vida. Todas as famílias tinham dívidas. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Podia ouvir o coração de Osvaldo batendo acelerado do outro lado da mesa. Que história estranha, disse Aparecida. Mas sua voz estava trêmula. Por que você está falando sobre isso? Curiosidade mesmo. Sabe como é depois do meu acidente? Fico pensando nessas coisas. Tomei um gole de água, olhando nos olhos de cada um deles. Fico pensando se realmente foi acidente ou se alguém me empurrou. Osvaldo deixou escapar o garfo, que caiu no prato, fazendo um barulho alto. Você tá bem, Valdeni? Falando besteira. Estou ótima. Melhor do que nunca.
na verdade. Levantei da mesa devagar, apoiando nas muletas. Aliás, marquei uma consulta com o advogado amanhã para organizar meus documentos, inclusive o seguro de vida. Vi o pânico nos olhos deles. O jogo tinha virado, e agora eles sabiam que eu sabia. Restava descobrir o que eles fariam com essa informação. Naquela noite ninguém conseguiu dormir direito. Eu fingia estar dormindo, mas ouvi os cochichos desesperados vindo da sala. Osvaldo e Aparecida estavam em pânico total, e Paila, primeira vez em meses eu estava no controle da situação. Ela sabe, Osvaldo? Viu como ela falou na mesa? Sussurrava Aparecida. Calma, mãe, pode ser só paranoia nossa. Paranoia? Ela falou de empurrão, de seguro de vida, de advogado. Não é coincidência. Ouvi passos nervosos, indo e vindo pela sala. Depois, a voz de Osvaldo, mais baixa ainda. Então a gente vai ter que acelerar o processo. Como? Se acontecer alguma coisa com ela agora, depois dela ter falado essas coisas, vai ser óbvio demais. Não se for um acidente convincente. Problema cardíaco, por exemplo. O Dr. Cardoso disse que tem uns remédios que simulam infarto. Ninguém vai suspeitar de uma mulher de 67 anos com um coração fraco. Coração fraco. Meu coração estava mais forte do que nunca, alimentado pela raiva e pela vontade de sobreviver. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Tomei café normalmente, agradeci quando a Aparecida me trouxe os remédios de sempre e anunciei que ia sair para resolver uns assuntos na cidade. Que assuntos? Osvaldo perguntou, tentando parecer casual. Banco, farmácia, essas coisas. Vou de táxi mesmo. Não quero incomodar ninguém. Na verdade, meu primeiro destino era a casa de Isadora. Precisava ter uma conversa séria com minha filha. Longe dos ouvidos de Osvaldo e Aparecida, encontrei ela arrumando a casa, com Heitor brincando no quintal. Quando me viu chegando de muletas, seu rosto ficou pálido. Mamãe, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Sobre ontem à noite. Ela me levou para dentro, mandou Heitor brincar no quarto, e sentamos na cozinha pequena e aconchegante, que ela havia montado com tanto carinho. Isadora, você tem uma escolha para fazer agora. Comecei, olhando diretamente nos olhos dela. Ou você fica do meu lado, ou você se torna cúmplice de assassinato. Mamãe, não é assim tão simples. É sim. É exatamente assim, tão simples. Segurei as mãos dela entre as minhas. Seu pai está planejando me matar esta semana. Não é mais questão de si, é questão de quando e como. Ela começou a chorar. Eu não quero que você morra, mamãe, mas também não posso deixar acontecer nada com o Heitor. Eles disseram que se a dívida não for paga... Quem são eles, Isadora? Quem tá cobrando essa dívida? Uns homens que emprestam dinheiro no centro da cidade. A vovó frequentando os bingos há 2 anos, depois que o vovô morreu. No começo era só diversão, mas aí ela começou a perder muito dinheiro. E por que ela não nos contou, vergonha? E porque no começo ela conseguia pagar, mas aí as perdas foram aumentando. Ela começou a pegar emprestado para continuar jogando, achando que ia recuperar o dinheiro. A história clássica do vício. Em jogos, Aparecida havia caído numa espiral de vício e dívidas, e agora queria que eu pagasse com minha vida. Quanto tempo eles deram de prazo? Até o próximo domingo. São 6 dias, mamãe. 6 dias. Era ainda menos tempo do que eu imaginava. Isadora, eu vou te fazer uma proposta. Você me ajuda a documentar tudo isso, a reunir provas contra seu pai e sua avó, e eu te prometo que vou encontrar um jeito de resolver essa dívida sem que ninguém se machuque. Como? Você não tem 100 mil reais guardados? Deixa comigo. Você aceita me ajudar? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela onde Heitor brincava despreocupado com seus carrinhos. O que você quer que eu faça? Passamos 2 horas planejando. Isadora ia começar a gravar as conversas entre Osvaldo e Aparecida, usando o celular dela. Também ia fotografar qualquer documento suspeito que encontrasse. E principalmente ia fingir que continuava do lado deles, para não levantar suspeitas. Lembra, Isadora, sua vida e a do Heitor podem depender disso. Se eles desconfiarem que você mudou de lado, vocês dois podem virar alvos também. Da casa dela,
Fui direto para o cartório no centro da cidade. Conheci a dona Marisa, que trabalhava lá há mais de 20 anos, desde quando eu ainda estava na fábrica. Valdeni! Que surpresa! Como você está, querida? Estou bem, Marisa. Vim resolver uma coisa importante. Quero alterar meu testamento. Ela me levou para uma sala reservada, onde expliquei que queria deixar tudo documentado e registrado em cartório. Se algo acontecesse comigo, queria que houvesse um registro claro de que eu suspeitava de tentativa de assassinato. Mas, Valdener, isso é muito sério. Você tem certeza? Tenho. E quero que você guarde uma cópia desse documento em lugar seguro. Se eu morrer nas próximas semanas, você entrega tudo para a polícia. Durante o resto da tarde, visitei 3 lugares diferentes. O banco, onde reorganizei minha conta e meus investimentos. A casa de Dr. Maurício, onde deixei uma cópia de todos os documentos. E por último, o escritório de um advogado, que não corrige Oswaldo. Dr. Evandro era um homem jovem, recém-chegado à cidade, especialista em direito de família. Contei toda a história para ele, mostrei as evidências que tinha reunido até agora. Dona Valdanier, isso é um caso para a polícia? Ainda não. Eu preciso de mais provas, e principalmente, preciso proteger meu neto. Se eu denunciar agora, eles podem tentar algo contra a criança. O que a senhora quer que eu faça? Prepare toda a documentação legal. Se algo acontecer comigo, eu quero que minha filha e meu neto fiquem protegidos financeiramente. Mas Oswaldo e Aparecida não vejam um centavo. Quando voltei para casa, já era quase noite. Oswaldo estava me esperando na sala, com uma expressão tensa. Onde você esteve o dia todo? Resolvi uns assuntos pendentes. Banco, cartório, essas coisas. Que assuntos no cartório? Organizei meu testamento. Agora, tá tudo certinho, registrado em cartório, com cópias em lugares seguros. Sentei na poltrona em frente a ele, apoiando as muletas. Se alguma coisa acontecer comigo, vocês sabem que meus bens vão para quem eu escolhi. Vi o sangue sumir do rosto dele. Por que você tá falando sobre morte? Você tá bem? Estou ótima. Nunca estive melhor. Inclusive descobri uma coisa interessante hoje. O quê? O Dr. Cardoso, aquele que receitou meus remédios para a tontura, foi afastado do conselho médico. Parece que ele estava envolvido em uns esquemas estranhos. Oswaldo engoliu em seco. QS remédios para simular problemas cardíacos. Essas coisas. Você sabia disso, como eu ia saber. Levantei devagar da poltrona e me aproximei dele. Oswaldo, vou te fazer uma pergunta. E quero que você responda olhando nos meus olhos. Ele me olhou, mas vi suas mãos tremendo. Você ainda me ama? A pergunta o pegou desprevenido. Claro que amo, Baldenir. Por que você está perguntando isso? Porque uma pessoa que ama não tenta empurrar a outra da escada. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho do relógio da parede. Oswaldo abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, tentando encontrar palavras que não existiam. Eu não sei do que você está falando, sabe? Sim. E sabe também que eu sei. Me aproximei mais dele, minha voz saindo baixa, mais firme. A questão agora, Oswaldo, é o que você vai fazer com essa informação. Naquela noite, Nenam, Dinese, jantou. A tensão na casa era tão densa que mal conseguíamos respirar. Aparecida ficou trancada no quarto dela, Oswaldo desapareceu pro quintal. E eu me tranquei no meu quarto, mas antes de dormir, abri a janela e acenei para Conceição, que estava regando as plantas. Era nosso sinal combinado. Tudo ainda estava bem. Se um dia eu não aparecesse na janela, ela saberia que algo tinha acontecido. 5 dias. Era tudo que me restava para resolver essa situação, antes que eles decidissem acelerar o cronograma da minha morte. Os próximos 3 dias passaram numa tensão insuportável. Oswaldo e Aparecida mal falavam comigo, apenas trocavam olhares, carregados de significado quando pensavam que eu não estava vendo. Isadora aparecia todo dia com Heitor e discretamente me mostrava as gravações que estava conseguindo fazer. Foi numa dessas gravações que descobri a verdade mais chocante. Aparecida não era apenas uma vítima do vício em jogos. Ela era peça central de um esquema muito maior. Mãe, você tem certeza que os outros casos deram certo? Ouvi a voz de Oswaldo na gravação que Isadora me mostrou,
Claro que deram. 3 mulheres já morreram. 3 famílias quitaram suas dívidas. Dona Hermínia, Dona Socorro e Dona Júlia. Todas pareceram acidentes naturais. Meu sangue gelou. Aparecida não estava apenas tentando me matar. Ela estava organizando assassinatos de mulheres idosas da região. E o Dr. Cardoso não vai dar problema, continuava Osvaldo. Ele tá bem pago para ficar calado. E mesmo se falar é a palavra dele contra nós. E os agiotas são parceiros nossos, Osvaldo. Você acha que é coincidência todas essas famílias terem dívidas com eles? Eles indicam as vítimas, a gente executa o plano, todo mundo ganha. Eu estava ouvindo a confissão de uma organização criminosa que matava mulheres idosas para embolsar seguros de vida. E minha própria família era parte disso. Naquela noite, liguei para Dr. Maurício e contei tudo. Doutor, isso é muito maior do que imaginávamos. Não é só sobre mim menos uma rede matando mulheres da região. Dona Valdoni, agora a senhora precisa sair daí imediatamente. Isso já passou do limite do que conseguimos resolver sozinhos. And no, amanhã é sábado, depois é domingo, o prazo final deles. Se eu sair agora, eles vão sumir com as provas e continuar matando outras mulheres. E se eles a matarem primeiro? Então pelo menos as provas que deixei vão servir para incriminar eles e salvar outras vítimas. Na manhã de sábado, acordei com Aparecida, me chamando para tomar café. Havia uma estranha normalidade forçada no ar. Ela estava até cantarolando, enquanto mexia as panelas. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Dormi ótimo, sogra. E a senhora? Eu sempre durmo bem. Consciência limpa, né? Consciência limpa. A mulher que organizava assassinatos falando de consciência limpa. Durante o café, ela foi especialmente solícita. Fez pão de açúcar do jeito que eu gostava. Preparou vitamina de mamão. Até ofereceu para massagear meus ombros doloridos. Sabe, Valdeni, eu tava pensando, que tal a gente fazer uma festa amanhã? Para comemorar sua recuperação? Festa, uma coisa simples, só a família. A Isadora pode trazer o Heitor, a gente faz uma comida gostosa. Por que não? Seria bom reunir todo mundo. Ela sorriu, mas havia algo sinistro naquele sorriso. Vou preparar uma comida especial para a ocasião. Comida special. Aposto que seria minha última refeição. À tarde, Conceição apareceu na janela, com uma notícia alarmante. Valdenir ontem à noite viu Osvaldo recebendo uma visita estranha. Um homem de jaleco branco, com uma maleta de médico. Dr. Caruso. Eles tinham chamado o médico corrupto para a fase final do plano. Naquela noite, fingi estar com dor de cabeça e fui dormir cedo. Mas na verdade, fiquei acordada ouvindo a movimentação na casa. Ouvi Osvaldo saindo e voltando várias vezes, carregando coisas. Ouvi Aparecida falando baixinho no telefone, combinando detalhes. E ouvi quando eles receberam uma visita às 11 da noite. Espiei pela fresta da cortina e vi 3 homens entrando discretamente pela porta dos fundos. Um deles era o Dr. Cardoso. Reconheci pela foto que Dr. Maurício me havia mostrado. Os outros 2 eram os agiotas que Conceição tinha visto semanas atrás, estava na Rora. Eles estavam se preparando para o ato final. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Isadora. Amanhã não tragam o Heitor. Inventem qualquer desculpa. Em seguida liguei para Dr. Maurício. Doutor, é amanhã. Se não tiver notícias minhas até segunda-feira, entreguem tudo para a polícia. Por último, deixei uma carta no meu criado mudo, endereçada para Heitor. Se eu não sobrevivesse, queria que meu neto soubesse a verdade quando crescesse. Domingo chegou com um sol radiante, completamente inadequado para o que estava prestes a acontecer. Aparecida estava eufórica, cantarolando na cozinha enquanto preparava um banquete. Osvaldo estava nervoso, verificando a casa toda como se procurasse algo. Isadora chegou na hora do almoço, sozinha. Onde está o Heitor? Perguntou Aparecida. Contrariada, tá com febre, achei melhor não trazer. Vi o alívio no rosto da minha filha. Pelo menos a criança estava segura. Durante o almoço, observei cada movimento deles. Aparecida insistia para eu comer mais, especialmente da sobremesa que ela havia preparado especialmente para mim. Osvaldo checava o relógio constantemente.
Isadora estava pálida, mal tocava na comida. Valdenir, disse Aparecida depois da sobremesa. Que tal você descansar um pouquinho? Você parece cansada. Boa ideia. Vou subir para o quarto. Foi quando comecei a sentir os efeitos. Subindo as escadas, minhas pernas começaram a falhar. A visão ficou embaçada. O coração disparou de forma irregular. Eles tinham colocado algo na sobremesa. Cheguei ao quarto tropeçando e me deitei na cama, fingindo estar passando mal. Ouvi passos na escada, vozes sussurrando no corredor. Está fazendo efeito, ouvi Aparecida dizer. Quanto tempo demora? Osvaldo perguntou. 1 hora no máximo. Vai parecer um infarto natural. Dr. Cardoso entrou no quarto com sua maleta. Dixa, comigo agora. Vocês vão para a sala e esperem. Quando eu descer, ela estará morta. Fechei os olhos respirando devagar, fingindo estar inconsciente. Senti ele me examinando, checando minha pulsação, preparando alguma coisa na seringa. Foi então que ouvi um barulho que mudou tudo. Sirenes da polícia se aproximando. Que diabos é isso? Dr. Cardoso sussurrou, correndo para a janela. Downstairs, ouvi vozes altas, portas batendo, Osvaldo gritando. A polícia tinha chegado. Dr. Cardoso tentou sair do quarto, mas Isadora estava na porta, bloqueando a saída. Você não vai a lugar nenhum, ela disse, segurando o celular. Gravei tudo, a polícia já está aqui. Nos minutos seguintes, a casa virou um caos. Policiais subindo e descendo, Aparecida e Osvaldo sendo presos, Dr. Cardoso tentando destruir evidências da maleta. Mais tarde, no hospital onde fui levada, para neutralizar os efeitos do veneno, Isadora me contou como tudo havia acontecido. Mamãe, eu não podia deixar eles matarem você. Então, durante a semana, enquanto gravava as conversas, também fui juntando todas as provas. Ontem à noite, entreguei tudo para a polícia. E os agiotas também foram presos. Descobriram que eles não eram apenas credores, eram os organizadores de todo o esquema. Escolhiam as vítimas, indicavam para famílias desesperadas e dividiam o dinheiro dos seguros. E as outras famílias? A polícia já está investigando as mortes de Dona Hermínia, Dona Socorro e Dona Júlia. Com as confissões que conseguimos gravar, todos os envolvidos vão ser presos. 3 meses depois estava novamente na minha casa, agora só minha, já que Osvaldo e Aparecida estavam presos aguardando julgamento. Isadora e Heitor vinham almoçar todo domingo, e meu neto corria pelo quintal, como se nada tivesse acontecido. Doutor, Maurício me visitava regularmente, mais como amigo do que como médico. A senhora salvou muitas vidas, Dona Valdenir. Quantas outras mulheres teriam morrido se não fosse sua coragem? Conceição continuava sendo minha vizinha fiel. Agora, sem precisar vigiar, se eu aparecia na janela todas as noites. E eu, Hildes, que aos 67 anos, depois de quase morrer nas mãos das pessoas que mais amava, ainda era possível recomeçar. Ainda era possível confiar. Ainda era possível ser feliz, todas as tardes. Quando me sentava na varanda para tomar meu chá, eu pensava nos 6 meses que mudaram minha vida para sempre. Meses de terror, traição, descobertas dolorosas e revelações chocantes. Meses em que aprendi que uma mulher pode ser muito mais forte do que imagina, mesmo quando tudo parece perdido. Osvaldo foi condenado a 15 anos de prisão. Aparecida como líder do esquema, pegou 25 anos. Dr. Cardoso perdeu o direito de exercer medicina e também foi preso. Os agiotas que organizavam tudo foram condenados por formação de quadrilha e múltiplos homicídios. E eu finalmente entendi que sobreviver não é apenas continuar respirando. É ter a coragem de renascer quando tudo ao seu redor desmorona. É descobrir que mesmo aos 67 anos, com o coração partido e o corpo machucado, ainda é possível encontrar forças para lutar pela própria vida. Hoje, quando olho para o futuro, vejo possibilidades que não existiam antes. Vejo uma mulher livre, dona do próprio destino, cercada por pessoas que a amam de verdade. E, principalmente, vejo uma sobrevivente que transformou sua dor mais profunda na vitória mais significativa de sua vida.